Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei falando sobre funções, definições, representação numérica, algébrica e gráfica. Estarei dividindo esse assunto em duas partes. Espero que gostem, já clique no gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Vamos lá? Então, funções, representação numérica, algébrica e gráfica. Estabelecemos uma função quando relacionamos uma ou mais grandezas. Parte dos fenômenos naturais pode ser estudada graças ao desenvolvimento nessa área da matemática. O estudo das funções é dividido em duas partes. Temos a parte geral, em que estudamos os conceitos gerais, e a parte específica, em que estudamos os casos particulares, como as funções polinomiais e as funções exponenciais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver os conceitos, o que é função, o que não é função, domínio, imagem contra domínio, e depois a gente vai ver alguns casos particulares. O que são funções? Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Considere dois conjuntos não vazios A e B, em que uma função f relaciona cada elemento de A e um único elemento de B. Então, ou seja, cada elemento do primeiro conjunto só pode se relacionar a um único elemento do segundo conjunto. Para entender melhor essa situação, imagine uma corrida de táxi. Para cada viagem, ou seja, para cada distância percorrida, existe um preço diferente e único. Isto é, não tem sentido uma viagem ter dois preços diferentes. Ou seja, andar 10 quilômetros agora eu pago um valor e a mesma pessoa no mesmo momento em outro táxi pagar um outro valor, a mesma distância, se as taxas forem iguais. Podemos representar essa função que leva elementos do conjunto A para o conjunto B das seguintes maneiras. Então, a gente pode relacionar o conjunto A com o conjunto B sendo uma função quando cada elemento do conjunto A relaciona a um único elemento do conjunto B. A um único elemento do conjunto B. Observe que para cada elemento do conjunto A existe um único elemento relacionado com ele no conjunto B. Agora podemos pensar, afinal, quando uma relação entre dois conjuntos não será uma função? Bom, quando um elemento do conjunto A relacionar-se com dois elementos distintos de B, ou quando sobrar elementos do conjunto A sem se relacionarem com elementos do conjunto B. Então, ou seja, para ser função, um elemento do conjunto A só pode relacionar com um único elemento do conjunto B. Cada elemento do conjunto A, um único elemento do conjunto B. Mas se sobrar do conjunto A, não é função. E se pelo menos um do conjunto A relacionar com dois do conjunto B, também não é função. Então, vamos através da imagem. Aqui, esse elemento está relacionando com dois do conjunto B. Isso não existe. Né? O primeiro conjunto, o elemento não pode relacionar com mais de um elemento do conjunto B. E aqui está sobrando um elemento. Com isso também caracteriza que não é função. De modo geral, podemos escrever uma função de maneira algébrica simples. Algébrica assim. F é tal que A, né, o conjunto A relaciona com o conjunto B. Vamos chamar o primeiro conjunto de x e o segundo conjunto de y. Note que a função pega elementos do conjunto A representados por x e leva-os aos elementos de B representados por y. Podemos também dizer que os elementos do conjunto B são dados em função dos elementos do conjunto A. Então, vai depender do conjunto A. Logo,
podemos afirmar y por f de x. É uma função em x. Então, lê-se y igual a f de x. Y igual a f de x. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Quando temos uma função f, os conjuntos que estão sendo relacionados recebem nomes especiais. Assim, considere uma função f que eleva elementos de A para os elementos de B. Então, o conjunto A do que partem as relações é denominado conjunto, ou domínio. Então, esse primeiro conjunto é chamado de domínio. O segundo conjunto que recebe as flechas é chamado de contradomínio. E a imagem? A imagem são os elementos que recebem as setas. Somente aqueles que recebem. Então vamos ver agora a diferença entre contradomínio e a imagem. Considere a função f de a em b, representada no diagrama a seguir, e determine o domínio, o contradomínio e a imagem. Então tem esse conjunto A, que a gente já sabe que o primeiro conjunto é sempre o domínio. Então o domínio vai ser 1, 2, 3 e 4. E o contradomínio é o conjunto que recebe a correspondência, então o conjunto todo. E a imagem são só aqueles elementos que recebem correspondência. Então, o contradomínio vai ser o conjunto todo, A ao 0, 2, 3, menos 1. E a imagem vai ser somente os elementos que receberam, 0, 2 e menos 1. O 3 só pertence ao contradomínio. Então, o conjunto do domínio é o primeiro conjunto, 1, 2, 3, 4. O contradomínio é o conjunto todo, que é o segundo conjunto, 0, 2, 3, menos 1. E a imagem são aqueles que recebem correspondência 0, 2 e menos 1. Dizemos que o 0 é a imagem do elemento 1 do domínio. 0 é a imagem do elemento 1 do domínio. 2 é a imagem dos elementos 2 e 3 do domínio. E menos 1 é a imagem do elemento 4 do domínio. Função sobrejetivo. Uma função f a em b será sobrejetivo ou sobrejetora se e somente se o conjunto imagem coincidir com o contradomínio. Ou seja, todos os elementos do contradomínio são imagens. Então, todos os elementos do contradomínio receberam correspondência. Então, aqui, ó, todos os elementos do contradomínio receberam correspondência. Então, ele é uma função sobrejetiva ou sobrejetora. Injetiva. Será injetiva ou injetora se e somente se elementos distintos do domínio possuírem imagens distintas do contradomínio. Isto é, imagens iguais são geradas por elementos iguais do domínio. Então, eu não posso ter na mesma imagem dois domínios. Então, cada elemento do conjunto A vai ter um elemento distinto do conjunto B. Ou seja, um único elemento de B, correspondente a um único elemento de B, mesmo que sobre elementos no conjunto B. O sobrejetiva ou sobrejetora que todos os elementos de B têm que receber correspondência. Na injetiva não há necessidade, basta que cada elemento da imagem receba somente uma correspondência. Veja que a condição é que os elementos distintos do domínio relacionam-se com elementos distintos do contradomínio, não havendo problema em sobrar elementos do contradomínio. Bijetora. Então tem que para ser bijetora, tem que ser injetiva ou injetora e sobrejetiva ou sobrejetora. Então tem que ser os dois ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva.
Ou seja, elementos distintos do domínio possuem imagens distintas e a imagem coincide com o contradomínio. Então não sobrará elementos no segundo conjunto e cada elemento recebe uma única correspondência. Em cada um dos casos, justifique se a função f de x igual a x ao quadrado é injetora, sobrejetora ou objetora. Então, quando o domínio são os reais não negativos, né, porque entre o zero e os positivos, e o contradomínio são os números reais. Vamos ver o que vai acontecer. Observe que o domínio das funções são todos os reais positivos e que o contradomínio são todos os reais números reais positivos e o zero. Sabemos que a função f é dada por f de x igual a x ao quadrado. Agora imagine todos os elementos positivos elevados ao quadrado. Todas as imagens também serão positivas, certo? Todo número positivo elevado ao quadrado fica positivo. Assim, podemos concluir que a função é injetora e não sobrejetora, pois os números reais negativos não recebem flechas. Ou seja, qualquer número que você pegar positivo vai ser, ou o próprio zero vai ser zero ou positivo. Então, os elementos negativos desse conjunto R não receberão correspondência. Por isso que ela é injetora e não sobrejetora. Ela é injetora, pois cada elemento do domínio relaciona-se apenas com um elemento do contradomínio. B. F de R em R por R+. A função nesse caso possui o domínio como sendo todos os reais e o contradomínio como sendo os reais positivos e o zero, né? É que não tem asterisco, tem o zero também. Sabemos que qualquer número real elevado ao quadrado é positivo. Então, inclusive os números negativos que estão aqui nos números reais vai dar resultado positivo. E o zero vai dar zero e os positivos vai dar os positivos desses reais. Ou seja, todos os elementos do contradomínio receberão correspondência. Então ela é a função sobrejetora. O outro conjunto, né, outra relação, R para R+. Aí ela vai ser bijetora, porque cada elemento vai ter correspondência no segundo conjunto, e o todo conjunto, segundo conjunto terá correspondência, ou seja, ela é injetiva e sobrejetiva. Se são os dois ao mesmo tempo, ela é bijetora. Função composta. A função composta está associada com a ideia de atalho. Considere três conjuntos não vazios ABC. Considere também duas funções f e g, em que a função f leva elementos de x do conjunto A para elementos y igual a f de x do conjunto B, e a função g leva os elementos y, f de x, para os elementos z do conjunto C. Vamos ver através do diagrama para melhor visualizar. A função composta recebe esse nome por ser uma aplicação de que leva elementos do conjunto A direto para os elementos do conjunto C, sem passar pelo conjunto B. Então, ficaria dessa maneira. Então, quando passa pelo caminho B, é a função f. Depois vai para o conjunto C, é a função g. Só que eu posso fazer uma função composta saindo de A diretamente para o conjunto C. Isso é chamada função composta sem passar pelo conjunto B. A função denominada por FOG
leva os elementos do conjunto A diretamente para o conjunto C. Ela é chamada de função composta. Então vamos considerar uma função f de x ao quadrado e uma função g de x mais 1. Determine as funções compostas fog e gof. Então, para fazer a fog, basta colocar a função g de x dentro de f de x. Ou seja, pegar o x mais 1 e substituir no lugar do x aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. O g de x dentro da função f. Então, basta pegar esse valor, jogar dentro do x e vai ficar x mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou, se preferirem, podem fazer a distributiva, porque x mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1, que vai dar o mesmo resultado. Agora, para fazer a função gof, é o f dentro de g. F dentro de g. Então, basta substituir esse f no lugar do x do g. Então, só vai tirar esse x e vai transformar em x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1. Então, a gof é x ao quadrado mais 1 e fog é x ao quadrado mais 2x. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo continuaremos falando sobre funções. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações desse canal, as novidades que estarão surgindo. E até o próximo vídeo.